por isso eu vou chamar a Luísa Martins, porque pode parar no Supremo Tribunal Federal. Luísa, boa tarde para você. Boa tarde, Débora, Naca, Pedro, todos que estão conosco hoje aqui no 360. Pois é, Débora, o nosso diretor aqui da CNN em Brasília, o Daniel Hittner, trouxe que o governo já conta de antemão com uma ajudinha do Supremo Tribunal Federal, caso o Congresso aprove apenas a isenção do imposto de renda, mas não aprove a taxação dos super ricos. E aí eu fui questionar as fontes do Supremo Tribunal Federal sobre qual seria o papel, né, da Corte em caso de uma judicialização para tentar solucionar esse conflito, eventual conflito entre os dois poderes. E aí o que eu ouvi é o seguinte, Débora, o roteiro pode ser parecido com o que foi seguido no caso da desoneração da folha de pagamento. A gente lembra que na desoneração o Congresso derrubou um veto de Lula e acabou não aprovando as medidas compensatórias que haviam sido sugeridas pelo governo para ampliar a desoneração. E aí, com isso, a Advocacia Geral da União ela acionou o Supremo Tribunal Federal para tentar fazer com que essas medidas compensatórias também fossem aprovadas pelo Congresso. E aí o Supremo abriu uma mesa de conciliação entre Legislativo e Executivo para que pudesse se costurar um acordo que ficasse bom para todo mundo. E aí foi a ocasião em que se aprovou uma reoneração gradual, né, dos setores da economia. E no que diz respeito ao pacote fiscal, então, esse roteiro pode se repetir, porque o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em casos semelhantes, inclusive nesse da desoneração, é o seguinte: a criação de novas despesas ou desonerações, elas não podem acontecer sem estarem acompanhadas de um relatório de impacto financeiro e orçamentário. Ou seja, se o Congresso aprovar apenas a isenção do imposto de renda, vai ter que haver, simultaneamente e obrigatoriamente, uma medida para compensar integralmente a ampliação dessa isenção. Então, se não aprovarem a taxação dos super ricos, que é apontada pelo governo como a forma de compensar, vão ter que achar alguma outra saída e aprovar alguma outra medida compensatória que possa fazer frente a essas renúncias tributárias, né? Então, no caso da desoneração, caiu para o ministro Cristiano Zanin, ele mediou todo esse acordo e foi possível seguir em frente com uma costura, né, de um meio termo que ficasse bom para os dois lados. E no caso do pacote fiscal, se houver esse conflito semelhante, a tendência é de que o Supremo, de fato, seja uma espécie de intermediador entre os outros dois poderes para que também se possa chegar a uma solução.